Bom dia, estamos de volta, mais um dia aqui para conversar sobre finanças. E hoje nós vamos falar sobre escalada financeira. Se você não faz escalada financeira, se você nunca ouviu falar sobre isso, a gente precisa conversar, porque a escalada financeira é essencial para você alcançar a sua liberdade financeira, para você alcançar a sua independência financeira, para você de fato alcançar a vida financeira que você merece. Ok? Ontem, inclusive, na mentoria que eu estava fazendo ontem, no atendimento, a gente começou a conversar sobre escalada. Eu falei, espera que essa semana eu vou fazer uma live sobre escalada. Eu não lembrava que era hoje, mas já estava programado. Então, vou até encaminhar aí pra Andréia. Tá bom? Então, vamos lá. Escalada. Gosta de aventura? Já fez escalada? Eu nunca, fiz uma escalada. Mas quando eu estava fazendo conteúdo, eu lembrei de uma coisa bem interessante, né? Pra não dizer cômica. Quando eu era adolescente, eu fiz, em tese, uma escalada, né? Aqui, onde eu moro agora, e é onde eu morava quando eu era adolescente, próximo aqui, tem um monte chamado Monte H. O significado do nome do monte é Lugar de Ver Deus. É um lugar bem bonito, a paisagem é maravilhosa. Depois eu vou postar nos stories pra você umas fotos, tá bom? E ele tem 340 metros de altura. Ele não é assim, nossa, como é alto. Mas eu fui subir junto com um grupo de adolescentes da época, o clube, tal. Fui subir. Acontece que eu tenho medo de altura. E aí, subir já dá aquela adrenalinazinha, né? Um friozinho na barriga. Você sobe. Mas e pra descer? Pra descer você faz como, gente? E aí, quando eu fui descer, eu não conseguia ficar em pé. Porque eu, apavorada, com medo de cair. Eu desci sentada. Você imagina uma pessoa descendo sentada, 340 metros de altura. Você acha que aconteceu o quê? Quando eu cheguei lá embaixo, eu não tinha calça. Eu desci sentada, me arrastando, eu cheguei lá embaixo, a calça tinha corroído todinha, comida, tinha um buraco. Aí eu tive que botar o casaco pra tampar pra conseguir chegar em casa, porque senão eu ia pra casa mostrando a calcinha. Na época foi, na hora de descer, foi apavorante. Mas hoje eu lembrando a gente ri, né? Mas foi muito bom. É uma adrenalina subir, você se desafiar, você ir lá e, né, chegar no topo. E você já parou pra pensar que não é tão diferente assim na vida financeira? Já parou pra pensar que você também deveria estar escalando aí sua vida financeira? É basicamente a mesma coisa. Imagina uma vida financeira parada, estagnada, que não cresce, que não desenvolve, que não evolui. Que adrenalina tem isso? Não que algumas pessoas aí tenham uma adrenalina diferente, né? Do tipo, hoje quem tá me cobrando é o banco, amanhã quem tá me cobrando é o vizinho, depois de amanhã quem vai bater na minha porta é a busca e apreensão do veículo. Tem gente que vive nesse nível. Também é adrenalina. Uma adrenalina muito ruim, né? Mas a adrenalina de você escalar a sua vida financeira, ela é muito boa, tá? Quando a gente não escala, principalmente quando a gente tá falando de finanças, quando a gente não escala, a gente acaba desvalorizando. Ele perde valor. Para e pensa comigo. Uma máquina parada, acontece o quê? Ela estraga. Um ser humano parado, acontece o quê? Ele acaba ficando para trás. Porque o mundo não para de girar, né, gente? As coisas continuam acontecendo. E se você vai ficar parado, uma hora ou outra você ficou para trás. E com o dinheiro, o que acontece quando o dinheiro fica parado? Exatamente. Você já ouviu alguma história, de repente aconteceu na sua família, sabe? Aquele vovozinho que acabou falecendo, e aí vocês foram ver as coisas, encontraram aquele porquinho cheio de dinheiro pesado, e quando você abriu, era uma moeda que não estava nem mais em circulação, não tinha mais valor nenhum, era muito dinheiro, mas não tinha mais valor nenhum, porque dinheiro parado perde valor. Quando a gente fala de finanças, a gente precisa entender que o dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro, ele precisa multiplicar. Lembra sempre do X aí, gente, multiplicar. Se você soma, é bom, ok. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar bem prático para você entender. Se você pega o seu dinheiro hoje e coloca aqui, vamos botar aqui R$10, e amanhã você bota mais R$10, você tem 20. Aí você bota mais R$10, você tem 30. Ok, já é melhor do que eu não botar nada. Mas pensa se você multiplicasse. Vamos fazer com 2 para ficar prático. 2, se você bota mais 2, 4. Se você bota mais 2, 6. Se você bota mais 2, 8. Agora, se você multiplica, você tem 2. Se você multiplica por 2, é 4. Se você multiplica por 2, é 8. Se você multiplica por 2, é 16. Tá entendendo? Que essa escalada, esse crescimento, ele é muito mais ampliado, ele é muito mais significativo, digamos assim. Então, eu sou da matemática, né, gente? Sempre gostei, já estudei. Então, assim, vocês lembram do gráfico exponencial? Sabe aquele gráfico? Porque a gente tinha aqueles gráficos que subiam e desciam, tinha os gráficos que curvavam, tinha um gráfico que só descia, mas tinha um gráfico exponencial. Aquele que, quando você olha, o resultado é crescente. É assim que a gente tem que projetar as nossas finanças. Para crescer, para multiplicar, para evoluir, para desenvolver. Não é para ficar parado, estagnado, sem desenvolvimento, sem crescimento. Seu patrimônio não cresce, seu conhecimento não cresce. Você não alcança nada. Você está sempre parado, fazendo a mesma coisa, sem desenvolvimento nenhum,
tendo os mesmos resultados, as mesmas coisas, sem ter essa adrenalina do crescimento. Essa adrenalina ela é necessária na vida financeira, tá bom? Para quem é empreendedor aí, vai entender bem o que eu vou falar agora. Você para e pensa comigo. Quando a gente começa a empreender um negócio, colocar em prática uma ideia, a gente investe um valor para começar, certo? Então imagina o seguinte, imagina que você vai começar a vender bolos. Então você levantou aí o valor que você vai fazer um bolo para vender, só um bolo. Então digamos que você pegou aí o valor, investiu, comprou o material, fez um bolo, vendeu um bolo. Com o dinheiro que você vendeu um bolo, você já consegue agora fazer 2 bolos. E aí você vende os 2 bolos. E você vai crescendo. Com o dinheiro que você vendeu esses 2, agora você já consegue fazer 4, vende 4. Fez os 4, vendeu, agora você já consegue fazer 8. E aí você vai multiplicando. É exatamente aquele ponto que eu falei para vocês. Multiplicar. E quando a gente fala de negócios, de empreender até, isso serve para a vida pessoal, para a vida financeira, para tudo. Você não pode comer a semente. Essa frase não é minha, gente. Eu li num livro e eu falei assim, gente, é isso, faz todo sentido. Sabe, abriu uma janela na minha cabeça, como diz o povo, instalou um triplex. Porque assim, imagina o seguinte, se você fez um bolo e você vendeu esse bolo, se você gasta o dinheiro que você conseguiu com a venda desse bolo, você não pode nem fazer outro bolo, você vai ter que arrumar dinheiro de novo. Então você voltou a estaca zero. Agora, se você pega o lucro que você teve com essa venda, você vai conseguir fazer 2 bolos? Não, você só vai conseguir fazer 2. Você vai conseguir fazer 1, né? Desculpa. Então, assim, você já tá ali, ó, estagnado. Você não vai conseguir multiplicar. Se toda vez que você vender o bolo, você pegar o lucro, você sempre vai poder fazer só um bolo. Vai continuar nesse ciclo aí, estagnado, tá? Mas aí é melhor do que você comer tudo. Porque se você come tudo, você voltou a estaca zero. E é isso que a gente faz na vida financeira. Você tem o valor, ao invés de você botar esse dinheiro para multiplicar, para crescer, para desenvolver, para te dar retorno, não, a gente vai lá e gasta tudo. Come a semente bendita. Não pode gastar tudo que ganha. A gente precisa entender que precisa botar o dinheiro para multiplicar, ok? Quando a gente fala da vida financeira, a gente precisa da vida financeira pessoal, tá? Tô falando de negócios não, aqui foi só um modelo um exemplo, né, para vocês entenderem melhor. Mas quando a gente fala da vida financeira, a gente precisa entender que parte de tudo que entra, de tudo que a gente ganha, precisa ser multiplicado. A gente precisa colocar esse dinheiro para render, para multiplicar, para dar retorno, para crescer. Porque senão a gente sempre volta a estaca zero. Você ganhou tudo, você consumiu tudo. Qual foi o seu crescimento e seu desenvolvimento aí? Seu patrimônio cresceu? Como é que tá a situação? Voltou a estaca zero. E aí você trabalha, você ganha e você consome tudo. Você trabalha, você ganha e você consome tudo. E aí você continua estagnado. Você não cresceu, você não evoluiu, você não desenvolveu, você não gerou um patrimônio, você não se preparou para uma circunstância diferente, você não aproveitou, vamos colocar aqui de outra forma, você não aproveitou as oportunidades. Lembra quando tem uma história na Bíblia que é muito boa pra gente entender, assim, eu vou citar bem rápido. A história de José, do Egito, quando ele fala lá dos 7 anos de fome e dos 7 anos de fartura. Vinham 7 anos de fartura, mas em seguida seriam 7 anos de fome. Então, assim, é cíclico. A vida é assim. Tem momentos que são de fartura, tem momentos que são de escassez. É cíclico. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente esperasse que fosse fartura eternamente, não é a realidade. Então, assim, você, no momento de fartura, precisa aproveitar essa oportunidade, porque isso é uma oportunidade. Então, se as coisas estão tranquilas aí agora, não pense que vai continuar assim. Sempre vem aí uma tempestade, um vendaval, um ventinho, né, que seja, mas vem. Então, você tem que estar preparado, firme, para conseguir aguentar aí o vento que vai chegar. A tempestade que às vezes vem também. Então, aproveite o tempo que as coisas estão tranquilas, o tempo de fartura, tá com um emprego legal, tá ganhando, tem um salário. Aproveita e se prepara para um momento que talvez você não tenha um emprego, talvez o país entre numa crise, talvez, a gente não sabe, mas a gente precisa se organizar. E parte dessa organização, parte desse planejamento é você multiplicar as suas finanças, é você escalar a sua vida financeira. Então, monta o seu planejamento a longo prazo, se possível, e aí escala. Qual o crescimento que você quer nesse período? E como é que você vai fazer para multiplicar esse seu dinheiro? Tá bom? Então, assim, escalada financeira é pra vida, ok? Não esquece essa dica de jeito nenhum. E se você tá aí ainda estagnado, já tentou, já ouviu, já tentou colocar em prática na sua vida, não deu certo, não conseguiu, não tá dando sozinho, é hora de buscar ajuda. Então, vem, me chama, vamos bater um papo aqui, vamos conversar, vamos marcar um horário para que você consiga entender qual é a melhor estratégia para você seguir na sua vida financeira,
quais são as ações que você precisa tomar na sua vida financeira para alcançar os resultados que você deseja, ok? E não esqueçam, finanças não é só sobre dinheiro, sobre matemática, sobre multiplicar, não é sobre isso, gente. Finanças é sobre vida, ok? Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso e até amanhã.